Com as bênçãos de Deus, damos início à 131ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Bengala a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é meu pastor, nada me faltarás. Salmo 23, versículo 1. Solicito ao vereador Bengala que aproveite e faça a leitura da declaração, de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Direitos humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamentos, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar em religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Líder, presidente. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Dr. Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Coloco em discussão a ata da 130ª sessão ordinária. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 130ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 10/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2021 e da outras providências. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 207 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação e ata de voto de pesar pelo falecimento do pastor Júlio Pereira da Igreja Deus é Refúgio, ocorrido no dia 29 de abril de 2020. Requiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário vereador Leandro Silva, 30 de abril de 2020, Eduardo de Jesus Melo, vereador. Respeitamos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do pastor Júlio Pereira. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 216 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, para fins de controle deste vereador, requeiro que seja oficiado o prefeito municipal para que remeta a esta casa planilha pormenorizada com nome, cargo, departamento, quantidade de horas extras prestadas e valores quitados a título de horas extras, compreendendo o período de fevereiro e abril de 2020. Sala das sessões, plenário vereador Leandro Silva, 30 de abril de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação em regime de urgência, tendo em vista a necessidade da Câmara em fiscalizar os recursos gastos no Executivo. Submeto ao plenário a urgência solicitada no requerimento pelo vereador Dr. Alexandre. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a urgência, então o requerimento deve seguir o seu trâmite. Solicito que faça a leitura dos demais.
Requerimento número 218, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a análise do contrato com a empresa Remo, que faz as manutenções em iluminação pública no município de Alumínio, a mesma vence em 15 de maio de 2020. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. O senhor prefeito está ciente do fim do contrato com a empresa supracitada? 2. Será renovado o contrato ou abrirá nova licitação? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 2 de maio de 2020, Enivaldo, vereador. Justificativa, solicito a tramitação do presente requerimento ao regime de urgência, tendo em vista que não podemos padecer como o mesmo problema que tivemos no passado, com o vencimento do contrato com a empresa responsável na manutenção da iluminação pública. Submeto a urgência requerida no requerimento ao plenário. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, ou os contrários, querem se levantar. Está aprovada a urgência, então, o requerimento deve seguir o seu trâmite. Solicito que faça a leitura dos demais. Requerimento número 219 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que através do decreto 2076 de 22 de abril de 2020, o prefeito municipal recomenda que a circulação de pessoas no âmbito do município de Alumínio se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais com uso obrigatório de máscaras. Considerando que, mesmo com a vigência do decreto, muitos munícipes ainda continuam a se deslocar sem a utilização de máscaras, inclusive utilizando o transporte público municipal. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado, senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. Considerando o decreto supracitado e por questão de saúde dos munícipes que utilizam o transporte público, pode ser que o Poder Executivo torne obrigatório a utilização de máscaras para o embarque no transporte público municipal? Sala das sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 4 de maio de 2020, Edmo Bofete, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação em regime de urgência por se tratar de medida para auxiliar no combate ao Covid-19, Edmo Bofete, vereador. Submeto. Pela ordem. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. Antes, eu quero submeter ao plenário a urgência requerida. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a urgência, como o requerimento segue o trâmite. 5 minutos com a parte, vereador. Não, só esclarecer, senhor presidente e demais amigos aqui da casa, o decreto do governo do Estado, não me lembro agora qual que é o número do decreto, mas foi decretado pelo governador João Dória. Se for confrontar a data do requerimento e o decreto, isso daí foi feito anteriormente. Mas, assim, eu deixei para reforçar aí, para ver qual que é o posicionamento do prefeito a respeito, né? Acreditamos que ele seguirá à risca aí o decreto. São as minhas considerações. Continua em discussão. Peço a suspensão da sessão por 1 minuto. Coloque em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do doutor Alexandre e fica suspensa a sessão por 1 minuto. Meire Barbosa, Enivaldo presente, Geraldo Atleta, Bengala, presente. doutor Alexandre Amaral, Beto, Renatinho Watanabe, presente. Edmo Bofete. Continua em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. 219. Enivaldo aprova, Geraldo Atleta. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 219 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 220 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em visita no bairro Carafá, moradores relataram a este vereador que subscreve terem vistos por 2 vezes na semana um carro e um caminhão de merenda da prefeitura transitando pelo bairro, considerando que tal fato
causou estranheza nos moradores locais e a este vereador, que não tem conhecimento de distribuição de cestas na comunidade local. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há famílias no bairro Carafá sendo contempladas por algum programa assistencial da prefeitura? 2. Se sim, quantas famílias do bairro em questão estão sendo contempladas? Sala das sessões, plenário vereador Leandro Silva, alumínio 4 de maio de 2020, Edmo Bofete, vereador. Justificativa. Solicito a tramitação em regime de urgência, tendo em vista o dever de fiscalização da Câmara, Edmo Bofete, vereador. Submeto a urgência ao plenário. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a urgência solicitada pelo vereador Edmo e o requerimento deve seguir o seu trâmite. Eu vou solicitar a vereadora Meire para que assuma a presidência ali da cadeira dela mesmo. E já estando na presidência, eu solicito à vereadora Meire a discussão do requerimento. 5 minutos com a parte. O requerimento do... Obrigado, vereador. O requerimento do vereador Edmo trata dos kits da merenda escolar e fala de bairros limítrofes da cidade. Um deles é o Carafá. E o bairro do Carafá, ele só foi lembrado nessa administração quando o prefeito em campanha foi lá pedir voto. E essa não é a primeira vez que eu falo isso dentro dessa sessão. Porque quem tem memória, e a gente está aqui agora para começar a recordar, a recobrar a memória de algumas pessoas, elas vão lembrar que um dos atos inaugurais dessa administração foi colocar uma placa de marco divisório em toda a extensão da cidade. Aqui acaba alumínio. Como se aquelas pessoas que buscam os serviços, a rede pública de saúde, de educação, que votam na cidade de Alumínio, por uma mera questão geográfica, não fossem cidadãos de Alumínio. Quando eu fiz, há algum tempo, alguns dias na realidade, um vídeo explicando para as pessoas da resolução, agora de cabeça, se não me engano, é 2, se não me engano, de 2020, resolução do Plano Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, foi para que cada uma tomasse conhecimento do que é o seu direito. Lá o artigo 1º, ele fala que é a autoridade local, é o executivo que vai decidir como faz, mas que é um benefício de todo estudante, de todo aluno. Então, se todo aluno do município de Alumínio não recebeu o seu kit, todo aluno, eu defendo, deveria receber, é simples o motivo, é porque o prefeito não quis. São Roque distribuiu para todos, Vargem Grande distribuiu para todos, se organizou, algo muito simples. Pega a lista de alunos, endereço de onde mora, faz o kit e entrega na casa da pessoa. Não vejo dificuldade nenhuma nisso. Essa mesma lei, essa mesma resolução que fala sobre isso, ela permite à prefeitura fazer a compra da agricultura familiar. A gente tem aqui, por exemplo, no Carafá mesmo, no bairro que você está falando, na Fazenda do Sol, deve ter algum outro título lá, uma empresa que faz alimentos orgânicos, produz alimentos orgânicos e vende, que doou, inclusive, ao município. Foi anunciado que doou. Por que o município não pode comprar? A hortaliça dessas pessoas está lá, que o município deve fazer tudo possível para garantir que, semanalmente, o estudante, quando eu falo estudante, todos os estudantes, tenham o direito de receber fruta in natura e hortaliças toda semana. Qual que é a dificuldade de fazer e distribuir isso? Nenhuma. Tem cidades que estão fazendo quentinha para o aluno, Marmitex. Produz, o pai passa ali em sistema drive-thru e retira quem pode retirar. Porque é direito de todo aluno. O que aconteceu em Alumínio? Eles transformaram algo que é de direito de todo aluno, em algo socioassistencial. Não é possível, não é socioassistencial. Esse benefício foi transformado a critério da autoridade local, prefeito, em algo socioassistencial. Existem um sem fim de atendimentos socioassistenciais pelo CRAS. Mas esse não deveria ser assim. Todo aluno deveria ter o direito do kit de alimentação escolar. Todo mundo que está aqui na Câmara está participando também de ações sociais, de coleta, de distribuição de alimentos. E a gente sabe o quanto essas pessoas estão precisando.
Elas estão transitoriamente vulneráveis por uma questão de isolamento social, de fechamento de comércio, quem é autônomo e não está conseguindo trabalho. Aí, indo para essa não distribuição que acontece lá no Carafaidmo, não é nem questão do limite territorial, é porque não está acontecendo para um monte de pessoas. E o Carafá, o Cristal, o Genebra, o Mato Dentro, o Capoava, Moreiras, todos esses bairros limítrofes do nosso município estão sendo esquecidos pela administração, porque nega aquelas pessoas que votam no município de Alumínio uma condição que é nata deles, de cidadão aluminense. Essa condição geográfica de critério da prefeitura, ela é absurda. Carafá é alumínio, só não é alumínio para o prefeito. Cristal e Genebra são alumínio, só não é para o prefeito. Então, todas essas crianças que estudam na rede municipal, o Colina Verde, bem lembrado, Colina Verde é alumínio, não estão recebendo. É uma falta de vergonha. Concluo por aqui minhas palavras, lembrando que deve ser atendido todos esses bairros. Continue em discussão, requerimento 220. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Já na presidência, solicito que faça a votação. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 220, segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais. Requerimento número 221/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Lei 738, de 25 de junho de 2003, que dispõe sobre a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, estipula em seu artigo 1º que a remuneração dos servidores públicos municipais será visto anualmente no primeiro dia de maio de cada ano, considerando que, até o momento, a Câmara Municipal não recebeu o projeto de lei referente à revisão anual. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. Porque o projeto de revisão anual de remuneração dos servidores públicos municipais ainda não foi enviado à Câmara Municipal. 2. A previsão para o envio. A. Se sim, quando e qual o índice será aplicado? B. Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 4 de maio de 2020, Edmo Bofete, vereador. Justificativa, solicito a tramitação em regime de urgência, tendo em vista a defasagem dos salários dos servidores públicos, Edmo Bofete, vereador. Submeto ao plenário a urgência solicitada no requerimento. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado, então, a urgência. Segue o requerimento do seu trâmite. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Obrigado. Requerimento número 222 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, estamos passando por uma situação extremamente complicada devido à pandemia do Covid-19. Inúmeros munícipes que trabalham e têm a sua renda familiar produzindo e vendendo através de lojas online, precisam postar esses produtos e estão encontrando dificuldades para continuar seu trabalho, devido às limitações da agência de Correios da nossa cidade, que com a pandemia está trabalhando apenas com entregas de portas fechadas. Em nossa cidade existe apenas uma agência dos Correios. Portanto, se a mesma não fizer essas postagens, os munícipes precisarão de se deslocar para as cidades vizinhas para poderem postar as suas encomendas, diminuindo o seu lucro e aumentando o fluxo de pessoas em transportes coletivos e, consequentemente, o risco de contaminação dos mesmos em nossa cidade. Considerando que os serviços de entregas de mercadorias são imprescindíveis para a vida moderna e que os fatos acima apontados servem como fundamento para a tramitação emergencial do presente requerimento, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade de que se passe a postar correspondências, mesmo que em horário reduzido, nas agências do Correio da cidade de Alumínio? 2. Se sim, quando passará a ser realizado? 3. Caso negativo, favor especificar o motivo.
Sala das Sessões, plenário, vereador Leandro Silva, 4 de maio de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora, e Enivaldo, vereador. Submeto ao plenário a urgência solicitado no requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a urgência, segue o requerimento, seu trâmite. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 223/2020. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço o arquivamento desse requerimento de minha autoria para melhorar aqui o texto, redigir melhor. A pedido do autor, fica arquivado o requerimento. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 224 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a pandemia do Covid-19, considerando que em nossa cidade ainda não temos nenhum caso confirmado, considerando a grande movimentação de pessoas que vêm de outras cidades para realizar carga e descarga de produtos na Companhia Brasileira de Alumínio, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário seja oficiado a Companhia Brasileira de Alumínio, para que preste as seguintes informações. 1. É possível a empresa CBA instalar sistema de desinfecção de veículos de carga e descarga no pátio de estacionamento da empresa? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 2. É possível a empresa instalar chuveiros nos estacionamentos para os motoristas? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 3. É possível a empresa fornecer macacão tipo Tivec para os motoristas adentrarem na empresa? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 4. É possível a empresa fornecer e exigir a utilização de máscaras aos motoristas que não tenham a mesma? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 5. É possível a empresa relatar os cuidados que já vêm sendo praticados pela empresa no fluxo de motoristas que adentram na empresa diariamente? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 6. É possível que seja relatado os cuidados que já vêm sendo praticados pela empresa no fluxo de motoristas que adentram na empresa diariamente, uma vez que na cidade de Piedade, cuja peculiaridade é semelhantemente de alumínio, onde há grande fluxo de veículos para carregar produtos agrícolas, e que os casos de Covid-19 em Piedade foi atribuído a esta condição pela TVTEM? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Leandro Silva, 4 de maio de 2020, Edmo Bofete, vereador. Justificativa, solicito a tramitação em regime de urgência, por se tratar de medida para auxiliar no combate ao Covid-19, Edmo Bofete, vereador. Submeto ao plenário a urgência solicitada no requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado a urgência. Seguindo seu trâmite, coloco 5 minutos com a parte, vereador. Bom, na verdade, cumprimentar o vereador Edmo pela iniciativa. E ele toca num assunto importante. A gente fez aqui outro dia uma reunião e um dos pontos foi justamente as pessoas questionando algumas medidas, por exemplo, Rio de Janeiro, algumas outras cidades que instalaram como se fosse uma cápsula de desinfecção da pessoa que passava, que cruzava aquele limite. E as pessoas realmente têm questionado muito. Às vezes o funcionário da CBA que contraiu o Covid e que frequenta o ambiente da CBA, ou seja, se transmitiu, não transmitiu, as pessoas de alumínio têm essa convivência. Como também essa questão dos motoristas, né, que andam o Brasil inteiro, aí vão principalmente para pontos que a gente sabe que são cidades críticas. Então, eu acho assim que é válido. É só para fazer um acréscimo nesse requerimento, eu parabenizei aqui, né, uma, 2 sessões atrás, a atuação do comitê que foi criado para cuidar da questão da pandemia, né? E a gente, assim, embora a gente esteja com o número 0 de casos confirmados, né, 0 aí de casos suspeitos, aí soltaram uma nota hoje, a verdade é que a gente também precisa reconhecer, será que a cidade de Alumínio tem feito tudo adequadamente como deve ser feito? O que nós fizemos além das outras cidades? Será que também nós não estamos contando um pouco de sorte? Muitas pessoas têm reclamado da falta de fiscalização nas ruas. Muitas pessoas têm cobrado o porquê que tem tanto comércio, de repente, aberto na cidade, que não poderia estar funcionando, ou de aglomeração em determinados pontos. Então, a CBA, sem sombra de dúvida, é um ponto que a gente
que o Edmo sugeriu aqui, é uma pena que não copia o executivo, mas que fica a sugestão aqui para o comitê, muito bem representado pelo Dr. Beda aí, mas que adote, não só com relação ao CBA, mas que também intensifique essa questão da fiscalização. Não adianta a gente estar vivendo num meio decreto, institui leis para isso, para aquilo, e não há uma cobrança efetiva nas ruas. Que é muito ruim você receber uma ligação e falar, pô, Alexandre, eu sou comerciante, eu estou cumprindo, mas ali teu fulano não está, o outro não está, eu vou fazer o quê? Não tem o poder de fiscalização de ir lá fechar ou determinar a abertura ou não. E a gente tem visto essa deficiência. E prova que alumínio está atrasado, por quê? Porque nós temos uma entrada grande, que realmente é a CBA, e o que foi feito? Para esses caminhões que entram e saem. E a CBA, por incrível que pareça, ela está com um volume enorme de material sendo trazido de Santos para cá. Então você imagine, Santos estava com um cruzeiro lá no Porto de Santos, que ficou dias que todo mundo estava contaminado com o Covid. Então, assim, as situações realmente merecem atenção. E a gente pede que, não a empresa por si só, a gente tem certeza que vai estudar as questões levantadas pelo vereador, mas que também o nosso comitê aqui fica essa sugestão de adotar essas medidas junto à empresa e de fazer cumprir a lei aí que hoje está implantada, porque muitas pessoas no domingo de manhã recebiam reclamação, a pessoa, pô, Alexandre, eu não posso funcionar o meu comércio, estou com o aluguel atrasado, estou negociando, estou mandando o funcionário embora, mas por que o outro pode? Por que ninguém faz nada? Por que tal lugar tem tantas pessoas trabalhando ou tantas pessoas descumprindo? Por que determinado comércio cumpre e o outro não? Então a gente precisa rever se essa nota, se esse zero que nós temos é um zero com louvor ou é um zero com sorte. Com sorte. Porque tem muita coisa ainda para ser feita, e está aqui o exemplo do vereador Edmo da sugestão que ele traz hoje aqui para melhorias nessa prevenção. É o que eu tinha só para acrescentar, tá, Edmo? Uma parte, vereador? Acabou, pode pedir para discutir. Eu terminei, vereador. Continue a discussão. Eu peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Também aqui parabenizando o vereador Edmo pelo requerimento. Também fazer aqui um comentário referente às pessoas que estão vindo para a nossa cidade. Ontem mesmo eu estava no bairro da Areia Branca e eu parei ali na represa, tinham vários jipes estacionados lá de outras cidades. Né? Então, aí você liga para alguns responsáveis da prefeitura, não é comigo, eu não sei com quem que é. Aí eu liguei no 190, caiu no 190, o cabo que me atendeu lá me disse o seguinte, poxa, mas a prefeitura tem que fiscalizar, não tem como eu ficar disponibilizando uma viatura para ir até a represa, porque chega lá, o que o policial vai fazer? O policial vai mandar o pessoal embora, ele sai e volta. Então tem que ter uma fiscalização maior por parte da prefeitura. Então a gente solicita aqui também que seja verificada essa questão da represa, em colocar uma cerca, colocar uma placa com o número de decreto, alguma coisa tem que ser feita, porque a represa, aos finais de semana, estão lotando, aqui nesse primeiro braço, né, e nos demais locais ali onde as pessoas utilizam para entrar com lancha, com jet ski. Então fica aqui mais esse comentário aqui ao requerimento do vereador e pedindo ao prefeito para que realmente aumente essa fiscalização aí nessa parte da represa. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço para discutir, senhor. 5 minutos com a parte. Bom, agradecer aqui a participação direta do vereador Nivaldo e do doutor Alexandre, que enriqueceu muito aí o requerimento. E eu não tenho sombra de dúvida, né, a empresa, a CBA, pela responsabilidade que tem, e já mostrou isso daí em outros momentos, que tomará alguma dessas medidas, ou, né, com certeza vai esclarecer que já está sendo tomado algumas iguais a essa ou semelhantes, a fim de mitigar esse risco, que é enorme. Eu não vejo, né, qual que é a dificuldade de desinfecção dos veículos na entrada do pátio, né, porque pode ter algumas medidas que estão sendo tomadas interna lá dentro da fábrica que a gente não saiba. Mas a desinfecção dos veículos aqui no pátio da empresa é uma coisa, acredito eu, totalmente factível e que possa ser feita de imediato, com uma certa facilidade pela empresa. Vamos aguardar, eu tenho certeza que, apesar de não ver a obrigatoriedade da empresa em responder o requerimento, eu acredito, tenho certeza que eles estarão fazendo ou até aumentarão aí a segurança nesse sentido de estar protegendo as pessoas que lá trabalham, que lá frequentam e a comunidade como um todo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário que faça a votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 224, segue aprovado por 8 votos. Como não tem ninguém inscrito no tema... Pois não, vereador. Solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre, fica suprimido o intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a redação final, o projeto de lei 46/2019. Solicito ao secretário, o vereador Enivaldo, que faça a leitura do projeto de lei. Na leitura, na medida daquilo que foi alterado pela emenda. O Conselho constitui de forma tripartite e partidária, será composto por 9 membros titulares em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregados e do governo. Parágrafo 4º. O mandato de cada representante será de 2 anos, vedada a recondução. Ido. Todo o resto do texto foi mantido no original, lido com destaque a alteração dada por emenda. Coloco em discussão a redação final do projeto de lei 46/2019. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprova. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprovo. A redação final ao projeto de lei 46/2019 segue aprovada por 8 votos. A discussão única do projeto de lei 9/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Passo a presidência à vereadora Meire. Pela ordem, presidente. Eu peço a retirada desse projeto por uma sessão, tendo-se em vista que é pendente ainda a resposta complementar a um requerimento. Depois da vinda da resposta ao requerimento, é possível que todos os vereadores reúnam as informações para votar. Então, peço adiamento por esse motivo da discussão única do projeto de lei 9/2020. Coloque em discussão o pedido de adiamento da discussão do projeto por uma sessão. Por uma sessão, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido de adiamento da discussão do projeto por uma sessão. De volta à presidência, anuncio a ordem do dia da próxima sessão, projeto de lei 9/2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.